Então, vamos começar. Boa tarde, boa noite. Sou a Jeana, aqui do canal Psicoarte, acadêmica de psicologia. Tô um pouco nervosa porque hoje a gente tá com essa pessoa bem especial aqui, a Ana Azevedo. Ela é psicóloga organizacional. Então, hoje a gente trouxe ela pra gente desmistificar mais alguns assuntos dentro da psicologia. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Oi, Giana, boa tarde. Grata pelo convite, Giana. Um prazer aí te conhecer, contribuir com o canal, poder conversar, né, com uma acadêmica do terceiro ano do curso de psicologia aqui de São Gabriel. Olha que maravilha, da mesma instituição que eu me formei também. Então, eu é que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Ana. E eu gostaria que tu trouxesse, então, Ana, para nós a tua vivência, como você mesmo falou, da onde você se formou, suas experiências diárias. Hoje tu trabalha numa empresa, né? Tá bom. Então, normalmente a gente está sempre à frente, né? Agora eu estou sendo entrevistada. Ai, Então, no meu cotidiano, sou eu que, né? Que a gente vai, enquanto profissional, a gente vai conduzindo. E hoje estou sendo conduzida. Muito bem. Então, Giana, olha aqui, ó. Eu também sou da segunda turma, né? A colega da tua terapeuta, nos formamos juntas, ai, que né? legal. Durante algum tempo eu também, esse ano, 2023, estamos completando 28 anos de formada. Que legal. Somos da segunda turma, né, de psicologia da Urcamp, do Polo de Bagé, olha só. Sim. E antes, né, como habitual costume, quase que sempre uma psicóloga cursou outro curso, né, antes. Sim. Eu cursei até o sexto semestre de biologia, já Ai, que estava joia. residindo em Bagé. Eu sou uma gabrielense, mas que saí muito cedo daqui, acabei morando em alguns estados, fora aqui do Rio Grande do Sul também, por conta de acompanhar, fui casada, e por conta de acompanhar meu ex-marido, nós viajamos bastante. Até que chegamos em Bagé, eu já estava cursando biologia, dei continuidade, não tinha psicologia lá. Uhum. E quando em 89 chegou, acho que foi 90, 90, porque eu sou da turma 90, chegou. Isso. Na segunda turma, julho de 90, então dei início, migrei, né? Fiz vestibular, passei, migrei imediatamente, porque eu acho que aí deu, né? O start maravilhoso. Foi o que aconteceu. Então, de 95 para cá, uma longa jornada de 28 anos, na qual logo depois eu saí de Bagé, eu fiquei trabalhando na área de psicologia clínica, aproximadamente, somente na área clínica. A gente fala em psicologia, a gente se reporta à psicologia clínica, né? E hoje nós vamos falar sobre diversas psicologias e também da área da psicologia organizacional e do trabalho. Então, Jana, eu fiquei 3 anos atuando, me formei e imediatamente eu fui para o estado do Pará, chegando lá a necessidade imediata, assim, já fui logo sendo chamada para trabalhar em clínica e no hospital, né? Mas no hospital eu fiquei 2 anos e depois comecei na área clínica e na área organizacional, devido à ausência de um profissional dessa área e tinha que ser suprida. Eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro da área da psicologia hospitalar, olha só. E isso foi o meu encanto. Foi quando eu entendi que era um bom momento para deixar a clínica e Uhum. começar as especializações na área da psicologia do trabalho. Foi ali, fechou o ciclo. Então, eu acho que no todo eu fiquei aproximadamente 4 anos na clínica e depois migrei totalmente para psicologia organizacional e do trabalho. E essa área, né, assim como tu estava colocando a questão da terapia, a terapia é maravilhoso, né? É uma oportunidade da gente se conhecer, se buscar, se entender melhor,
e saber como lidar com todas as questões que vão acontecendo ao longo da nossa existência, né? Sem falar daquilo que a gente vem trazendo e que vai descobrindo também ao longo da caminhada, certo? Certo. Então, o que a gente faz? Aí a gente busca um profissional que possa nos auxiliar, né, a todo esse entendimento, toda essa busca, que, além de trazer, vai fazendo com que a gente possa se descobrir e se reportar novos caminhos a partir dessa descoberta. E o que faz essa área, né? O que faz, né? Qual é o objetivo? O que a gente trabalha? O próprio nome já fala, né? A psicologia das organizações. E nós, como ser gregário, um ser humano, nós vivemos sempre em grupos. E o trabalho é um dos nossos segmentos, um dos nossos grupos, né? E um grupo muito importante, porque nós passamos ali, a maior parte da nossa existência é dentro de uma cadeia produtiva. Verdade. Né? Construindo e reproduzindo esse conhecimento. Dentro das organizações, sejam elas de lazer, de trabalho, de estudo, social. Então, nada mais importante do que a gente poder destinar uma atenção bem focada para essas organizações. Como que elas se constituem? Né? Qual é a história, qual é o desejo dela estar constituída? Qual é o principal capital que tem dentro de uma organização? O capital humano. É a partir deste capital, né, Giana, que as coisas se sedimentam, se fortalecem, e as grandes organizações, sejam elas de qual segmento, como eu coloquei, seja uma indústria, seja uma escola, seja um ambiente, uma organização jurídica, uma de saúde, enfim, seja qual for essa organização, ela precisa estar atenta para questões importantes dentro do processo de desenvolvimento humano. O que funciona para o humano e o que não funciona. Né? Nós somos totalmente direcionadas, né, eu digo assim, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Né? Embora o componente racional, eu digo que é o componente emocional que vai direcionando as nossas ações. E essas ações bem direcionadas, elas deram resultados favoráveis que vão implicar na autoconfiança, na autossegurança do humano, no amor próprio, no entendimento do potencial humano. Como cada um de nós pode se buscar para encontrar a sua melhor versão de vida e se sentir feliz, se sentir pleno. Aí, como é que a gente faz? Ter alguém que está dentro das organizações, cuidando, implementando ações. Porque às vezes pensa, Ana, e como que a gente faz? O que é? Como é que acontece? Quando alguma empresa me chama para conhecer a psicologia organizacional, que aqui ainda nós estamos numa cidade pequena, né, onde nós não temos um campo industrial, porque eu venho, aí é isso que eu abri uma lacuna para falar, né? Então, eu fiquei 15 anos dentro de uma região super industrializada, que é a Serra Gaúcha. Sim, sim. Né? Verdade. Com 3 polos ativos, que é a vitivinicultura, que todo mundo conhece, a indústria moveleira, a indústria metalmecânica, né? E eu tive essas experiências dentro da indústria. Né? E aí, nos últimos 10 anos que eu estou aqui em São Gabriel, que é uma cidade de 60 e poucos mil habitantes, onde tem as suas particularidades, e que terra que eu amo, né? Então, quando a gente chega e pergunta, psicologia organizacional é só para empresa grande? Não, gente. Independente do porte da tua empresa, aonde tem capital humano, tem espaço para pensar as possibilidades dentro. Então,
aqui em São Gabriel. Quer dizer, eu saí do chão de fábrica, da indústria, né? Uhum. E aqui, deixa eu ver, qual segmento que eu ainda não atuei, né? Então, vamos lá, empresas do agronegócio, empresas da área da saúde, tá? Empresas, vamos falar por segmento, gastronômico, farmacêutico, análises clínicas, a saúde como um todo, educação, tá? Gastronômico, que envolve supermercados, restaurantes, enfim, né? Então, toda a empresa, mesmo o porte sendo pequeno, onde tem um X de funcionários, já pode ter um apoio, né? Pode. Trabalho da psicóloga. Na área, no segmento do vestuário, né? Isso. No comércio em geral. Né? Uhum. E aí, independente de ter só um processo de recrutamento e seleção, eu acabo fazendo um diagnóstico organizacional. Sim. Porque quando tu vai conhecer, né, o empreendedor, o diretor, o proprietário da loja, né, tu tem que entender quem é ele, como ele constituiu o seu negócio e quem ele espera, né, agregar dentro do seu empreendimento. Então, Diana, tu tem que conhecer, né, qual é o ideal, o propósito dessa empresa, qual é a sua missão dela dentro da sociedade, o que ela pretende, qual é o produto que ela comercializa. Então, tu vai entender tudo isso e assim tu vai entendendo a identidade de cada gestor. Né? Porque a partir dali, ele vai ter um perfil de colaborador que ele gosta de trabalhar, que ele entende ser necessário para o negócio dele obter os melhores resultados. Tá? E isso normalmente acontece a partir do processo de recrutamento e seleção. Quem é que tu vai colocar? Então, acho que houve um entendimento muito bacana, já, eu digo que de 25 anos para cá, né? Porque houve todo um processo de mudança dentro do mercado de trabalho, né? Com a inserção maciça, né, dos jovens chegando no mercado de trabalho cada vez mais cedo e nem sempre tão bem preparados para essa questão. Não é só competência técnica. E a gente sabe que se a gente for ver né, no histórico do mercado de trabalho, muito acontecia por quem indicava os profissionais. Sim, sim. Seja de uma empresa para outro, ou seja de um profissional que indicava o outro, né? Porque parece que essa indicação dá ao gestor a segurança, né? Isso. Segurança dele conhecer a pessoa, né? E aí, muitas vezes, essa pessoa, ela é encantadora, ela é adequada, mas para um relacionamento social, para um relacionamento afetivo, para um relacionamento esportivo, não necessariamente para um relacionamento corporativo, para um relacionamento... Muito legal falar disso, muito legal. Essa diferença, né, Ana? E aí? E aí as pessoas acabam ficando muito sensibilizadas diante disso. E agora? Se eu não dou continuidade nesse vínculo, vai ter uma ruptura também. E aí que eu digo, como é bom você terceirizar. E aí, mas isso é segurança, é sentença de acerto? Não, o profissional vai utilizar todo o seu aporte de conhecimento, com os diversos recursos que ele disponibiliza para chegar no melhor resultado. E não vai entregar um único resultado. Né? Eu gosto de oferecer no mínimo de 3 a 5 profissionais dentro do perfil que eu entendi que a empresa necessita, com as habilidades e competências necessárias, que não são somente técnicas, né? Elas são emocionais, elas são comportamentais. Tu preserva o gestor quando tu tem um psicólogo organizacional, alguém dentro do teu setor de recursos humanos,
tu preserva ele dessas questões, porque tu direciona toda e qualquer intenção, né, social ou profissional de vínculo com a tua empresa para quem tem a ação para fazer isso sem te comprometer. Olha, eu posso encaminhar o seu currículo para o meu setor de RH, lá nós temos diversos profissionais que são extremamente competentes para fazer o atendimento e esse processo de triagem. Que dependendo do tamanho da empresa, gente, o diretor, o gestor, o empreendedor, ele nem sabe exatamente o que esse profissional precisa, né? Ele sabe como que ele quer o resultado dessa função, mas até chegar, muitas vezes, tu tem que desenvolver uma cadeia dentro de um setor para te ter o resultado que tu espera. Sim. Não é um único profissional. E muitas vezes ele pensa que ele só vai, que contratando com um único profissional, ele resolve o problema e não resolve. Tá? Muitas vezes é uma questão de tu desenvolver um setor ou fortalecer esse com a chegada de novos profissionais. E quando tu faz mesmo que um pequeno diagnóstico, tu começa a entender as forças e fraquezas dessa empresa, da sua equipe, né? Da sua liderança, das questões de comunicação. Bom, tu entendeu isso, tu sabe o que a empresa precisa. E aí tu pode, inclusive, desenvolver projetos e oferecer para essa empresa, pautado na necessidade. Então, quer dizer, cada empresa tem as suas particularidades e necessidades. Então, dentro da vasta possibilidades que a psicologia organizacional te oferece, a gente tem que ver o que precisa, o que se adequa melhor àquele momento na empresa. E o que me dá isso, o entendimento, é o diagnóstico. Quais são os desafios comuns enfrentados pelos profissionais da psicologia organizacional? Vamos começar pelos os gestores, né? Sim. Quando eles passam a ter conhecimento que eles podem utilizar, e nós temos várias empresas aqui, já temos algumas empresas que têm psicólogas em período integral. Ai, que joia! Isso é muito bom, né? Olha muito só, nós legal. temos empresas que eu sou parceiras, né, do agronegócio, que tem psicóloga em período integral, na área dos frigoríficos também, tá? Aqui na área da saúde, dentro, né, da nossa instituição hospitalar, aqui, né, que eu sou parceira também. Dificuldade, Jana, que não é um trabalho imediato, resultado imediato. Tu vai ter uma ação e tu vai lidar com pessoas, né? E tu alterar o curso da história, o modus operandi desses colaboradores, que muitas vezes cada um, porque ao longo da nossa vida a gente vem se constituindo enquanto pessoa, enquanto profissional, certo? E nem sempre a gente vai conseguir se constituir de uma forma que atenda às expectativas de forma universal. Faz sentido isso? Sim, faz. Tu pode ter habilidades e competências, tanto técnica, quanto emocional, quanto comportamental, enfim, quanto humanas, que atendam uma determinada empresa e na outra isso não acontece, né? E todo o processo de mudança, ela é intrínseca. É de dentro para fora. Então, eu tenho que ter um planejamento estratégico muito alinhado junto com as lideranças, né, identificando essas habilidades de cada um desse capital humano, de cada um desses colaboradores. Né? Tu tem que entender, e não é só ele, entender como eles se sentem dentro da empresa, qual é o papel de cada um. O que eu fui contratada e aquilo que eu entrego para a empresa. Se eu fui contratada para uma determinada atividade, mas eu também não fui direcionada, eu também não tive treinamento, eu também não tive supervisão. Eu vou fazer a partir da minha subjetividade. E a possibilidade de eu acertar, eu digo do colaborador acertar, é bem menor do que se ele tiver
sendo direcionado, supervisionado, né? Até que ele tenha total segurança, domínio daquilo que ele está fazendo. Então, a maior dificuldade é entender que o resultado não tem como ser imediato. É uma caminhada, é uma construção. Porque tu vai ter que pensar como a tua empresa está constituída, qual é a cultura organizacional que foi. Essa empresa tem uma cultura organizacional? Ela tem uma visão, uma missão e um valor claro para todos. Chegar depois lá no currículo, que a pessoa constitui, constrói um currículo e acha que dá para todas as empresas o mesmo currículo. Uhum. Então, quanto maior clareza essa empresa tiver, quanto melhor for o seu canal de comunicação, utilizado todos os meios, os canais de comunicação internos dentro da empresa, o entendimento desse propósito, tu fortalece essa cultura organizacional. E tu faz com que todos que ali cheguem, já cheguem com uma estrutura mais fortalecida e o entendimento do papel de cada um. E a gente vai acompanhar esse né? Se é quem está chegando, foi selecionado, tem o período de experiência, direcionado, tem o treinamento, tem a supervisão, tem o acompanhamento. E o RH está ali, fazendo todo esse nível. Então, eu digo que é um conhecimento que vai abraçando a todos. E aonde todos os elementos integrantes de uma empresa se envolvem, se comprometem com um propósito para que ele dê certo, isso é ganho constituído. É resultado positivo. É bônus. Eu vejo que esse é o caminho que as empresas, independente do tamanho, vêm buscando obter. Esse envolvimento, esse comprometimento. E é o colaborador que eu quero deixar aqui, meu principal, Ricardo? Aqui, quem é o colaborador? Todo e qualquer, aí é questão de nomenclatura, né? É empregado, é o que é? É todo trabalhador. É todo a pessoa, o indivíduo que deseja se inserir no mercado de trabalho. Como que eu faço isso, Ana? Bom, então a primeira coisa é perguntar o quanto eu estou preparado. Qual é o mercado que eu quero entrar? Qual é o conhecimento que eu tenho para isso? Quais são os conhecimentos que eu preciso aprimorar, desenvolver? Habilidades. Habilidades no como eu me comporto, como eu converso. A partir do momento, eu costumo dizer que você coloca o seu dedo no ponto biométrico, que você passa o seu crachá, você representa uma organização. Verdade. E aí, todo o seu diálogo, sua comunicação, a sua apresentação pessoal, tudo tem que ser próximo àquilo que se faz necessário. A gente está no mercado. E muitas vezes eles encerram o ensino médio ou um pouco antes, já começam a trabalhar. E aí a gente vai constituindo isso tudo. As empresas abrem no próprio site, venha trabalhar com vagas? Quando tem, Quando tem todo ano, quando tem seleção para jovem aprendiz. De certa maneira é uma oportunidade, né, Ana? Também é um momento, Também é um momento de você poder se efetivar nessa empresa, mas você precisa preencher esses requisitos. E aí eu sempre coloco, gente, os melhores anos da nossa vida, a gente passa trabalhando, as melhores horas do nosso dia também. Então, acaba que você deve buscar fazer alguma coisa que você goste muito, porque só esse gostar vai desencadear, o interesse pela busca do conhecimento. Eu vou me envolver, eu vou me comprometer em me aprimorar, me aperfeiçoar naquilo que eu estou tendo a oportunidade de desenvolver. E aí eu vou construindo esse saber que vai me ajudar a construir a história da vida, ajudar a construir a história da vida de cada um. Então, é isso aí. E tu sabe que
recentemente eu ganhei um livro, não foi recentemente, foi em 2001, né? E olha só o que eu lembrei para te contar. De uma pessoa muito especial, que da minha filha, ela me deu um livro que dizia algumas 50 coisas a respeito da minha mãe. E ela falava, tinha uma das questões, a questão 46, que eu seria, se eu fosse uma super heroína, quem eu seria? Ela diz, mãe, tu seria uma super CLT. Eu achei interessante. Tu seria super CLT, porque tu realmente é uma pessoa que vibra muito, tu torce muito, tu busca todos os recursos que tu tem para que quando tu faça uma seleção, essa pessoa possa construir algo muito importante na vida dela e que essa oportunidade seja uma oportunidade de transformação. E eu acho que é verdade, assim, é que eu me defino também, né, dentro da área organizacional, que não é só isso. Mas atuando com pessoas, a gente tem que gostar muito, né? Muito mesmo. E se a gente lembrar, né, Giana, que toda a nossa ação, ela tem uma repercussão na vida da gente e dos demais. Sim. Né? E eu digo que quando alguém vem para uma entrevista, se encontra numa condição de vulnerabilidade. Sim. Seja porque ela está migrando, mas ela está fora, ela está à margem. Uhum. Né? Estar dentro do mercado de trabalho é você estar fortalecido e amparado em todos os sentidos, certo? Sim. Quando você está fora, seja porque você está migrando, ou seja porque encerrou um ciclo numa determinada empresa, né? Ou você foi, né, rompeu esse vínculo trabalhista, tá? Porque tem termos, foi demitido. Ele diz, eu fui demitido. Gente, ser demitido é uma coisa que tem um peso, ser demitido. Né? Eu digo, sim, exato. Houve aí a ruptura de um contrato de trabalho. E olha o que é isso. Então, na porta, tu já tem que reconstituir Claro. esse profissional. Porque depende de como, né? Se tu pode contribuir, fortalecer a autoestima dele, né? Certamente ele vai poder render na entrevista, te trazer, né, elementos que vai contribuir para aquilo que, enfim, né, que ele está se propondo, o que eu vou levar, o que eu tenho, o que eu posso levar de mim, do meu melhor para as empresas, como é que eu sou interessante para quem poderia me contratar, né? Então é isso aí. Mas não é o psicólogo organizacional, não é só, gente, o recrutamento e seleção. Sim, é cuidar da vida, então, digo isso aí. E daí, ali dentro, a gente tem que entender como está constituída essa empresa. Se ela está utilizando todos os recursos humanos, porque não é só o capital tecnológico, só o capital financeiro, enfim, né? O capital humano, como eles estão sendo desenvolvidos, né, para alcançar a sua melhor versão e se sentir realizados com aquilo que estão fazendo e entregar resultados para as empresas, que é o que vai fazer com que eles permaneçam e tenham novas possibilidades dentro de qualquer organização. A área clínica, tu faz o atendimento individual, porém, a transformação a partir de todas as possibilidades dessa descoberta, desse entendimento enquanto o eu humano, vai repercutir tanto no núcleo social, tanto no núcleo pessoal, e vai repercutir em todos os núcleos que essa pessoa estiver, certo? Sim. Quando tu está dentro de uma organização, tu trabalha com o coletivo. Então, uma organização estruturada, bem pensada, humanizada, com esses valores, com crenças alicerçadas no desenvolvimento, na educação continuada, no desenvolvimento, tu leva para várias famílias, para vários segmentos. Eu gosto muito de pensar que é no coletivo. Tu atinge um número imenso dentro da sociedade, dentro do meio que tu está. E tanto quanto dentro da área clínica,
nós também temos a escuta terapêutica. Nós cuidamos, né, com muita propriedade de como estão os colaboradores e como estão cada um dentro da empresa. E fizemos a primeira intervenção, não interferência. Primeira intervenção é lá, é identificar qual é a ordem desse problema ou desse possível adoecimento, né? Porque aí nós podemos falar assim, tudo que eu coloquei, todas essas questões, são questões de saúde mental coletiva, individual e coletiva, que são questões de saúde mental. Porque se a gente fosse falar só do adoecimento, né, profissional, de burnout, a gente ficaria um tempo todo. E a gente adoece dentro das organizações quando a gente não tem atenção para essas questões. Verdade. Sério, existe o adoecimento. Então, isso só isso já dá uma conversa. Tá? Então, pensando em saúde, em crescimento, em resultados, em proatividade, enfim, nós cuidamos disso tudo com você. É isso aí. Tá? Então, falar do meu histórico é isso, há 28 anos, em várias cidades, né, cada cidade, né, cada local que eu passei, independente do motivo, se foi transferência, se foi estudo, né, se foi família, e o meu retorno a São Gabriel. Então, hoje eu posso dizer que eu integro a equipe de profissionais do EAV Nadé Assessoria Empresarial, uma empresa na cidade há mais de quase 80 anos, né, de pai para filhos. Esse foi o motivo que eu retornei, enfim, e encontrei aqui dentro da minha cidade inúmeras possibilidades, né, de trabalho. Nem todas as atividades elas são contínuas, umas são por processo. Ana, vem cá, desenvolve um projeto para mim, desenvolve, troca, né? Então, por formação, eu sou psicóloga organizacional do trabalho, sou psicopedagoga também clínica institucional, além de outras formações que a gente vai fazendo para se constituir. Então, é isso aí, Rosada. Gostar de gente, gostar de trabalhar, gostar de estudar. Ainda eu poderia dizer, vamos ampliar, vamos conhecer um pouco mais o trabalho, né? Vamos pensar nessa área, nesse segmento profissional que tanto pode contribuir, né? Chamo para uma conversa, para um esclarecimento, porque às vezes as pessoas, nossa, eu vou fazer um investimento, é caro, depende. Né? Qual é a régua que a gente está mensurando aí esses valores? Não, porque tudo é conversado, né? A gente pode tranquilamente encontrar condições que sejam favoráveis para ambas as partes, né? Para a instituição e para os profissionais também. Acho que é isso aí. Muito obrigada, viu, Ana? Eu queria agradecer, assim, um montão. Eu acho que a gente pode, num outro momento, se tu quiser trazer algum outro assunto também. Agradeço. Me coloco à tua disposição. Muito obrigada. Né? Tiveram novas oportunidades, vamos falar, sim, sobre currículo e entrevista. Isso, muito legal. A gente pode dar umas dicas, né, daqui um pouco, o pessoal... hoje em dia, né, o pessoal às vezes não sabe, né, como tu falaste, né, faz um currículo, entrega para todo mundo igual e não é por aí, né? Então, vamos num próximo, então, outros assuntos e outras dicas. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada por esse tempo. Um beijão. Prazer te conhecer. Gratidão aí, parabéns, sucesso na missão. Obrigada, né? obrigada. É muito bom, né, conhecer a aluna, conhecer o curso, saber que tudo está transcorrendo muito bem, com muito sucesso, é sempre muito gratificante.